tarde. Hoje nós vamos iniciar mais uma TPC DE. Hoje é dia 28, semana B. O tema de hoje é sondagem matemática. A importância da sondagem dos números. Por que nós fazemos a sondagem? A sondagem ela se configura num instrumento de avaliação necessário para o professor verificar qual sistema de numeração decimal e o sistema de escrita alfabética dos alunos encontram nesse momento. Considerando essa necessidade de diagnosticar os estudantes, no que se refere à compreensão do sistema de numeração decimal, a COPED ela inicia em 2022 a sistematização da sondagem de números. Para o acompanhamento desses dados referentes à sondagem de escrita dos estudantes, a rede conta com o sistema de mapa-passe, que auxilia tanto no trabalho do professor da turma, no que diz respeito ao agrupamento de estudantes com níveis de conhecimento e organização da gestão do tempo e espaço, como também a equipe gestora e pedagógica para a tomada de decisões no que concerne a formação dos professores e as intervenções a serem realizadas a partir da onde se identifica as dificuldades do aluno. Por que realizar a sondagem de números? É importante a gente identificar o que os estudantes conhecem sobre o sistema de numeração decimal, conhecer as diferentes hipóteses e o processo de apropriação do sistema de numeração decimal. Por quê? A partir desse diagnóstico, nós vamos ser capazes de planejar nossas ações e nossas recuperações em cima daquilo que o aluno sabe. Utilizar os dados referentes à sondagem para planejar essas situações de aprendizagem. Organizar os estudantes considerando seus conhecimentos prévios relacionados à compreensão do sistema numérico. Assim como a sondagem do sistema de escrita, para cada nível de conhecimento que esse estudante se encontra, nós vamos fazer uma intervenção apropriada àquele sistema. Proporcionar aos estudantes as situações que sejam desafiadoras e reagrupar os estudantes considerando os níveis de apropriação. As primeiras concepções de que forma esses alunos pensam quando eles pensam os números, como que é o sistema lógico deles. Segundo a Delia Lehner, os estudantes apresentam algumas hipóteses relacionadas à escrita numérica, tais como o tamanho da escrita numérica. Então, quando você fala o número 256 para o estudante, ele vai pensar que 256 é maior do que 29, devido à quantidade de algarismos. Assim como, fazendo um paralelo das hipóteses de escrita, o estudante também ele tem uma lógica de pensamento sobre as hipóteses de escrita dele. A quantidade de número, a quantidade de letra, no caso da hipótese escrita, a relação que ele faz entre o tamanho do objeto que você está falando para ele da palavra e a forma como ele escreve. Então, se eu der um exemplo para você se eu falar para o estudante escrever elefante, ele vai relacionar o tamanho do elefante com o tamanho da palavra. Então, para ele, o tamanho da palavra vai ter que ser grande. E da mesma forma, ele faz essa mesma relação, ele tem esse mesmo pensamento com os números. Se eu der um número 256, como é que ele vai comparar esse número falando se ele é maior ou menor do que 29, pela quantidade de algarismo? O primeiro é quem manda. Então, esse é um outro pensamento do estudante. Eu tenho 456, então eu tenho dois números com 3 algarismos. Como é que ele vai fazer essa diferenciação? Eu tenho 456
e eu tenho 277. Como é que eu vou fazer para estipular quem é maior aí, já que na relação anterior eu comparei a quantidade de algarismos, e aí nessa situação, eu tenho 3 algarismos da mesma forma. Então, o aluno ele vai pensar que o primeiro algarismo desse número, que no caso de 456 seria o 4 e 277 seria o 2, então 4 é maior que 2. Essa é a relação que ele vai estabelecer para definir quem é maior e quem é menor. E a escrita baseada na fala. Então, o estudante escreve 256 se apoiando no número falado, ou seja, 256. Como ele vai escrever 200, o numeral 50 e o algarismo 56? Ou 3.137, como é que ele vai fazer para separar esse número? Para escrever esse número, ele vai fazer o 3.137. Como a sondagem dos números se estrutura? A partir do nível de pensamento deles. Quais são os pontos de atenção? Nós temos algumas estruturas nos números que nós temos que observar. Os números nós são os números conhecidos por dezenas, centenas, milhares, ou que são chamados de números cheios ou de nós. Primeiro, os estudantes se apropriam dos números nós, que são o 10, o 20, o 30, o 200, o 500, o 1000 e o 3000, que estão associados a dezenas, centenas, milhares, para depois pensar no que existe entre eles. Então, primeiro a criança pensa no 10, para depois ela pensar no que vem entre 10 e 20, entre 20 e 30, entre 100 e 200. Quais são os números transparentes? Os números transparentes, eles mesmos dão a dica, as pistas, a respeito da sua escrita. Então, eles compreendem de maneira mais fácil as escritas numéricas em que, ao falar, esse número fica evidente. Então, quando eu falo 1245, 62, 77, 29, ele consegue diferenciar quais algarismos vão nesse número. Através dessas pistas, através da fala. Os números opacos. Diferente dos números transparentes, eles não dão pistas, eles são conhecidos com essa denominação porque eles não são transparentes, eles não indicam possíveis números na escrita quando são falados. Então, 11, 13, 15, eu não consigo associar ele através da fala a nenhum outro número, eu não consigo pensar nele de forma clara e transparente. Os números compostos por algarismos iguais. Na escolha dos números a serem ditados em uma sondagem, é necessária a garantia de números compostos por 2 ou mais algarismos repetidos. 44, 333, 2.222, 4.444. Um outro nível também são os números que apresentam zeros intercalados. No processo de compreensão do sistema de numeração decimal, a maior dificuldade do estudante é compreender a escrita numérica, composta por um ou mais algarismos formados por zero. Essa é uma dificuldade que os estudantes têm na hora de fazer a escrita. Eu coloco 107, 1023, 3009, 12.029, sempre quando tem o algarismo zero de forma intercalada, esse estudante tem essa dificuldade. Números em que os estudantes possam escrever a partir de generalizações. Esses números, numa sondagem, são representados por aqueles que os estudantes utilizam como base para fazer outros. Então, nós temos o ano vigente, né, o ano de 2022,
E ele vai usar essa escrita, esse valor, para ele poder associar a outros números próximos, como anos anteriores. Se for uma idade, um outro número que ele já conheça, ele vai estar usando como exemplo para construir outros números. Mas as generalizações, elas são sempre um modelo para escrever outro número. E os números familiares, que são associados ao ensino do sistema de numeração decimal. Números que nós podemos, que a criança, né? Ela pode associar com o número da casa, a idade do pai, do irmão, o número do telefone, o número de uma placa, datas de aniversário. Então, são números que são conhecidos da criança. Lista de números quando nós vamos fazer uma sondagem. Essa lista, ela é um exemplo, né, é um modelo de lista, mas não necessariamente precisa seguir eles, precisa ter todos os níveis, números que se encaixem em todos os níveis, mas não precisa ser exatamente os números a serem colocados, tem que ser estudado. Então, nós temos lá o primeiro ano, nós temos o número 20, o 66, o 11, o 9, o 300, o 2018, o 147, o 28 e o 82. Cada um desses números, ele vai estar se encaixando em um nível. Aí eu pergunto, essa é uma pergunta que eu gostaria de pedir para que vocês respondessem em formas depois como um estudo, para vocês fazerem essa análise. Através dessa tabela, mostrem para mim, identifiquem nessa tabela em qual nível cada um desses números eles se encontram. Dos níveis vistos, qual desses números se encaixa em qual nível? Nós temos o segundo ano, que existe uma outra tabela, ela vai ter um grau de complexidade maior conforme o ano sério que a criança está, a nível de exigência. E como que no mapa classe a Coped definiu essa classificação? Então, quando nós falamos de um nível 1, nós estamos denominando o nível pré-numérico. Quando nós falamos do nível 2, nós nos referimos ao numérico inicial. No nível 3, ao numérico falado 1, olha, a criança associa fala. O numérico falado 2 se encaixa no nível 4 e o numérico posicional é no nível 5. Então, vamos classificar o nível 1. Quem se encontra no nível 1? Os estudantes não utilizam algarismos para escrever os números. Lembra da hipótese do sistema de escrita? Trazendo para o sistema de escrita numérico, as crianças elas não fazem uso da escrita de números. Elas não utilizam algarismos para representar esses números. Elas apresentam escritas formadas por outros sinais gráficos, letras do alfabeto, pseudoletras e pseudonúmeros, desenhos, rabiscos ou mesmo quando imitam a escrita rápida de um adulto. Nessa fase, eles poderão ser caracterizados que em suas escritas articulam algarismos e letras, pois não diferenciam o sistema numérico do alfabético. No nível 2, a criança compreende que para escrever números é necessário utilizar algarismos. Não possuem as dúvidas do nível anterior, então agora eles já usam apenas os algarismos para representar os números.
pois quando são convidados a escrever uma lista de números, suas produções são compostas todas de algarismo. Escrevem de forma convencional alguns números. Nível 3. Nós podemos ver que o nível 1 e o nível 2 eles são bem claros, mais simples de ser caracterizado. Chegamos no nível 3. Nós podemos perceber a dificuldade que há entre o nível 3 e o nível 4, pois eles se aproximam muito e é aí que está a maior dificuldade de análise. É muito importante prestar atenção e fazer um estudo bem fundamentado para poder saber, fazer uma boa análise antes de classificar o estudante. Então, esses estudantes do nível 3, eles utilizam números para escrever e relacionam o número falado com o número escrito. Eles compreendem a escrita dos números nós, que são os números que dão pistas, como 23, ou seja, as dezenas, centenas, compostos por zeros ou cheios, que se baseiam na fala e na escrita de números. E eles escrevem ainda com desenvoltura os números frequentes ou familiares em seu cotidiano, principalmente os compostos de até 2 ordens. Generalizam números a partir de outros que conhecem sua escrita de memória, tais como o ano em que se encontram, o número da casa onde vivem, entre outros. E o nível 4? Esses estudantes, eles compreendem o que o número representa, porém, sua escrita é baseada na fala. Qual é a diferença? Nós temos a escrita é baseada na fala. Ele escreve os números ditados de forma aditiva e decomposta, assim como apresentado no número falado. Então, no nível 3, eles compreendem a escrita dos números de dezenas e centenas. Quando nós falamos do nível 4, os estudantes compreendem o que o número representa, a base da fala, mas eles escrevem os números ditados de forma aditiva, assim como o número falado, mas dentro das centenas e unidades de milhar. O que ocorre também com os números nós, pois costuma escrever de forma convencional na ordem das unidades de dezenas de milhares. Apresenta dificuldade em escrever números que apresentam zeros intercalados. Aqui ele ainda apresenta essa dificuldade de fazer números que tenham algarismos zeros. Eles escrevem convencionalmente pelo menos 2 números da lista de forma convencional. Essa é uma parte muito importante de ser observada e tomar muito cuidado, que no nível 3 eu não consigo classificar o estudante, ele não vai fazer 2 números na lista de forma convencional. No nível 4, se esse estudante já estiver fazendo pelo menos 2 números da lista de forma convencional, ele já pode ser considerado dentro desse nível. No nível 5, o estudante já compreendeu o princípio de valor posicional dos números do sistema de numeração decimal. Ele já escreve convencionalmente os números da lista e devemos considerar nesse nível, mesmo quando o estudante escreve de forma não convencional um dos números ditados. No nível 4, quando eu falo para você que os estudantes que escrevem convencionalmente pelo menos 2 números na lista de forma convencional, eu quero mostrar que eles já conseguem ter uma linha, um raciocínio apresentando essa hipótese. Eles já compreendem e estão começando a entender a hipótese desses números. Os estudantes no nível 5, eles já compreendem o princípio do valor posicional. Eles já conseguem fazer a escrita dos números de forma convencional, incluindo os números que têm o zero intercalado.
que eu vou fazer o procedimento para sondagem? Nós temos 3 processos para realizar a sondagem, assim como no processo de aquisição do sistema de escrita, no momento da sondagem, da avaliação diagnóstica. Então, o que nós devemos fazer antes de realizar essa sondagem numérica? Planejar quais números serão dados aos estudantes, elaborar a lista e a ordem em que será ditado cada um deles, separar as folhas que os estudantes irão escrever a lista pessoal. Essa folha ela precisa ser sem pautas para que o estudante possa ter a liberdade para escrever. Ela pode ser com pauta também, não necessariamente ela precisa ser sem. E para algumas situações ela pode ter algumas marcações para que o estudante compreenda como ele tem que organizar a escrita desses números e não haja uma escrita dificultosa para quem vai analisar. Porque se o estudante escreve número ao lado de número, por exemplo, se você deixar ele livre, vai ser difícil para conseguir compreender aonde esse estudante inicia um número e finaliza um número e começa outro. Vai ser impossível fazer a análise desses números. Então é importante que ele, mesmo você dando uma folha sem pauta, você organize com ele a forma como ele tem que escrever. Orientar os estudantes sobre o período de realização da sondagem, realizar a sondagem de modo individual, explicar ao estudante que esse momento ele é um momento que o professor e o estudante da turma terá a oportunidade de conversar e o professor vai conseguir compreender como cada estudante pensa quando escreve alguns números. Então, sempre antes de qualquer sondagem, é muito importante fazer o planejamento. Eu preciso elaborar, caso vocês não façam uso da tabela de números que foi colocada na formação, como exemplo, e vocês forem fazer uma outra tabela de números, uma outra lista de números, é importante que vocês saibam exatamente quais números vocês vão fazer, analisem quais números vocês vão ditar e estejam preparados no momento dessa sondagem. E o motivo do porquê você está fazendo. O que eu vou fazer durante essa avaliação? Ao entregar a folha ao estudante, solicitar que ele escreva o nome e a data da realização da sondagem. Informar que se trata de uma sondagem de números e que será ditado um número de cada vez. Será dado um tempo para que cada um possa realizar a escrita e terminar a escrita no seu tempo e depois iniciar outra sucessivamente. Orientar o estudante para que escreva o número de maneira que achar que é correto, sem interferir, porém, da forma mais clara possível. Explicar que os números ditados devem ser escritos um embaixo do outro, como eu havia falado no planejamento anterior. É importante que mesmo você dando uma folha sem pauta, você explique para esse aluno que os números que vão ser ditados, eles devem ser escritos um embaixo do outro, para que não haja confusão na análise. Promover um clima tranquilo, de modo a deixar o estudante bastante acomodado para que possa demonstrar o que sabe. É importante explicar e antecipar todo esse processo para o estudante, para que ele, ao chegar no momento em que ele for fazer essa sondagem, ele esteja tranquilo e fatores externos e emocionais não interfiram na hora de fazer a sondagem.
ditar um número de cada vez e dar o tempo necessário para o estudante escrevê-lo. Ditar os números da forma mais natural possível, ou seja, sem forçar as partes. Se eu vou falar 23, eu não vou falar 23, para não forçar as partes que possam evidenciar determinadas partes do número ditado. Quando eu não falo no sistema de escrita alfabética a palavra silabicamente, da mesma forma eu também não vou fazer a fala dos números ao ditar pausadamente também, para que dando dica ao aluno. Nós temos que falar de forma natural. Depois, o estudante fez a escrita, o estudante realizou a escrita dos números. Como é que eu vou fazer essa análise? Como é que eu vou proceder após os estudantes terem feito essa sondagem? Eu vou fazer análise de cada número escrito pelo estudante. Como é que eu vou organizar? Eu vou elaborar um portfólio da turma, deixando espaço para colar as sondagens de cada estudante, de modo que fiquem visíveis e próximas para facilitar a observação dos avanços de cada um. Eu tenho outras formas de organizar. Vai ser organizado da forma que ficar, que a sondagem puder ficar o mais lógica possível, que elas possam ficar o mais próximas possíveis umas das outras, para que no decorrer das sondagens eu consiga visualmente olhar e conseguir identificar sem ter que ficar procurando onde é que estão as outras análises, para ficar mais fácil de fazer a comparação entre o grau de evolução de um mês a outro, de um bimestre a outro, de uma sondagem para outra. O que eu vou fazer após eu ter feito toda a descrição, toda a análise, identificar quais os níveis que cada estudante se encontra, separar no portfólio, organizar os materiais. Qual é o próximo passo? Inserir os dados no sistema mapa-classe. Quando disponível, o sistema de escrita alfabética já se encontra disponível. A sondagem do sistema de escrita numérica, ela está prevista não para ser iniciada no segundo bimestre. Não é certeza, eles estão tentando fazer todo o possível para que isso aconteça, mas como vocês vão ter o portfólio, vocês vão se organizando dentro do portfólio para depois inserir os dados. Por isso é importante que esse portfólio seja feito, esteja muito bem organizado, muito bem sistematizado, para conseguir encontrar essas sondagens e análise delas da forma mais rápida e eficiente possível. Planejar o que eu vou fazer após inserir os dados. Eu já tenho os resultados, eu já sei em qual hipótese o estudante está, eu já inseri no mapa classe. Eu vou planejar as atividades de acordo com as hipóteses dos estudantes, considerando os agrupamentos e reagrupamentos necessários para fazer as intervenções pontuais a cada grupo. Quando eu falo da sondagem, no momento em que eu estou realizando a sondagem com o estudante, eu posso fazer apontamentos para ele, dando dica? Não, não posso, mas eu devo elaborar perguntas que eu possa fazer o estudante mostrar como é que ele está pensando, assim como nós fazemos as intervenções a nível de questionamento com o aluno no momento da sondagem. Então, na matemática, eu posso proceder da mesma forma, desde que eu não faça, não dê dicas. Eu preciso questionar esse estudante para compreender como é a hipótese de escrita numérica dele. Mas
através da elaboração de perguntas. Essas questões cabem dentro do planejamento, a se fazer antes de iniciar a sondagem, e antes e durante. Quando eu vou fazer o planejamento das atividades, eu posso já pensar num reagrupamento ou num agrupamento de estudantes para separar as intervenções pontuais conforme o nível que eles se encontram, para que eles possam avançar de hipótese. Como é que eu faço essa análise das hipóteses? Qual é o objetivo dela? A hipótese com relação ao sistema de numeração decimal é que o objetivo é destacar que as amostras foram feitas a partir da equipe COPED, a partir das observações propostas. Como que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer uma análise nesse momento. E eu vou pedir para vocês fazerem um registro novamente lá no Google Forms. As sondagens, elas demonstram o momento de aquisição do sistema numérico decimal e ela ajuda a refletir a respeito das ideias que os estudantes têm quando eles são desafiados. E aí cabe o questionamento e as intervenções feitas durante o processo de sondagem. Ela coloca em jogo o que o aluno sabe a respeito desse conhecimento, fazendo ele entrar em conflito para que ele possa aprender. Então, nós temos aqui uma prática. Nós vamos fazer duas práticas. A primeira é referente à prática do quadro numérico, que vocês vão olhar para aquele quadro e identificar quais são os tipos de números que tem ali. Nessa outra atividade, nessa segunda atividade, vocês já vão ter acesso a uma situação de uma aluna do quinto B que ela fez. Ela tem os números ditados, foram os números ditados aonde está em vermelho, e o que a Maiara, de que forma a Maiara representou esses números ditados. Eu vou pedir para que vocês possam analisar a sondagem da Maiara e identificar em qual nível ela se encontra. E apontar quais possíveis dificuldades dentro dessa sondagem e dentro da análise dela. Quais foram os pontos que ajudaram vocês a diferenciarem, a identificarem o nível que ela se encontra e quais foram os pontos que vocês tiveram facilidade. Então, vou pedir para vocês registrarem essas duas questões. Fazer a análise do quadro e fazer a análise da Maiara. Indicando qual o nível de apropriação do sistema numérico decimal ela se encontra. E os pontos de dificuldade e de facilidade para realizar essa análise. O que nós podemos ver na situação da análise da hipótese da Maiara? Ao observarmos a escrita da lista de Maiara, é evidente que, apesar de frequentar as aulas do quinto ano, elas apresentam incompreensões em relação ao sistema de numeração decimal. No entanto, alguns conhecimentos ela construiu até o momento da sondagem. Entre eles, podemos destacar a utilização de números, pois em nenhum momento fica em dúvida que ela em utilizar letras ou números ou outros sinais gráficos. Ela compreendeu que a escrita numérica representa o sistema de numeração decimal e escreve de forma convencional os números frequentes ou familiares, ou mesmo os números nós,
Essas escritas, elas demonstram que Maiara provavelmente compreende o valor posicional até as dezenas. Ela escreve o número 2019 de forma convencional, pois generaliza o que conhece a partir do ano em que foi realizada a sondagem e conhece a escrita desse número, utilizando-a para a escrita dos próximos. Ela se apoia na fala para escrever os números maiores e na inserção dos dados do sistema de mapa-classe. A produção de Maiara é caracterizada com o nível 4 em relação à apropriação do sistema de numeração decimal. Quais as considerações que nós temos que ter aqui? Os estudantes dos primeiros anos do ensino fundamental, quando eles entram em contato com a língua escrita, eles levantam hipóteses a respeito de como se escreve as palavras. Da mesma forma, eles fazem quando eles comparam a apropriação do sistema de escrita numérica. O estudante, ele compreende que na escrita numérica os números possuem valor posicional. E dito isso, é possível que no momento da sondagem, o estudante possa apresentar tudo o que sabe. Da mesma forma, é importante que vocês da escola auxiliem no avanço desse estudante, no avanço dessas hipóteses e na ampliação do conhecimento numérico. E para que isso aconteça, é importante ser feita sondagem numérica. Ela é instrumento fundamental para reconhecer os níveis dos que o estudante se encontra, as hipóteses que ele se encontra, para que possa haver a intervenção adequada. Quando essa sondagem ela é feita de forma sistemática e constante, ela permite observar os avanços dos estudantes em determinados períodos de tempo, a inicial e a dos momentos que marcam o final de cada bimestre no ano letivo. Elas totalizam 5 ocasiões de sondagens matemáticas a serem realizadas de forma concomitante com a língua portuguesa. Então, sempre a avaliação, a sondagem diagnóstica de matemática, do sistema de escrita numérica, ela vai ser realizada junto com o sistema de escrita alfabética. Vocês não se esqueçam de realizar a atividade proposta, das análises dos números, da lista de números, classificando os tipos, a natureza dos números habitados, colocando o nível de classificação que elas se encontram, indicando em qual nível a situação da Maiara se encontra, fazendo os apontamentos solicitados dentro do Google Forms. Nós desejamos a todos um bimestre de grande avanço, de grandes avanços a esses estudantes e um ótimo trabalho a todos.